pensa só. O que um filósofo alemão do século XIX, um cara que escrevia isolado lá nos Alpes, tem a ver com os linchamentos digitais que a gente vê toda hora na internet? Pode parecer uma loucura, né? Mas a conexão, olha, ela é bem mais direta e até perturbadora do que parece. Então vamos lá, vamos mergulhar nessa ideia. Essa frase aqui é o nosso ponto de partida. Para Nietzsche, isso seria a tal da moral do rebanho, a vingança dos impotentes. A ideia, no fundo, é que certos movimentos que a gente vê por aí, que se dizem morais, na verdade não nascem de um desejo genuíno por justiça, sabe? Eles vêm de um impulso de rebaixar todo mundo. É como uma vingança de quem não consegue criar nada por si só, e aí a única saída que encontram é derrubar os valores dos outros. Parece que ele estava prevendo o futuro, não é? Mas não. Nietzsche não era profeta, não. Ele era, na verdade, um analista muito afiado das dinâmicas de poder que se escondem por trás do que a gente chama de moral. E para a gente entender como ele chegou nisso, a gente precisa primeiro entender a ferramenta que ele usava para investigar essas coisas. E essa ferramenta tem nome genealogia. É com esse método que Nietzsche vai tentar desvendar uma coisa bem fundamental. Qual é o valor dos nossos valores? A genealogia, veja bem, não está preocupada em perguntar o que é o bem de forma abstrata. Não. A pergunta é outra. É tipo, em que momento da história e por quê alguma coisa passou a ser chamada de boa? E o mais importante, quem é que saiu ganhando quando essa definição foi criada? Ou seja, é uma investigação das relações de poder que estão ali, escondidinhas por trás da nossa moral. E foi justamente usando essa ferramenta que o Nietzsche identificou o que ele via como um conflito gigantesco na história da nossa moral aqui no Ocidente. Uma verdadeira batalha, sabe? Entre duas maneiras completamente diferentes de enxergar o mundo, que ele deu os nomes de moral de senhores e moral de escravos. Vamos lá, vamos entender isso. De um lado, você tem a moral dos senhores. Ela surge com os fortes, com os nobres, com aquela galera que afirma a vida, sabe? Para eles, bom é tudo aquilo que demonstra poder, coragem, e o ruim é só o que é comum, fraco, sem nada de especial. Agora, olha o outro lado, a moral de escravos. Essa nasce lá nos oprimidos. E os valores aqui são outros, compaixão, humildade, coisas que ajudam um grupo mais fraco a sobreviver. E aqui está o pulo do gato. O oposto do bom deles não é o ruim, é o mal. Percebe a diferença? Existe um julgamento moral pesado aí, uma condenação. Tá, mas aí fica a pergunta. Como é que uma moral, a dos escravos, conseguiu vencer a outra? Para Nietzsche, a resposta está num motor psicológico muito, mas muito poderoso: o ressentimento. Pensa na moral dos senhores. Ela é ativa. Ela parte de uma afirmação positiva. É o nobre olhando para si mesmo e dizendo: nós somos os bons. Simples assim. Os valores nascem da força deles, de uma celebração da própria vida, da própria existência. Agora, a moral dos escravos é o oposto. Ela é reativa. Ela precisa de um alvo. Ela nasce daquele sentimento, o ressentimento. Como os mais fracos não têm como se vingar na força bruta, eles encontram outro jeito. A vingança através da moral. Eles olham para os fortes, para os poderosos e dizem: não, vocês são maus. Percebe? Não é uma criação de valor do nada. É pegar o valor que já existe e inverter o sinal. É reavaliar. É colocar uma nova etiqueta em cima. E é aqui que a gente chega no que Nietzsche chamou de a revolta dos escravos na moral. É genial e assustador ao mesmo tempo. Pensa comigo. Tudo aquilo que era sinal de poder, a força, a ambição, o orgulho, de repente vira pecado, se transforma em algo mal. E o contrário também acontece. Aquilo que era sinal de fraqueza, tipo a submissão, a humildade, é promovido, elevado ao status de virtude. É uma inversão de 180 graus nos valores. Ok, com tudo isso na cabeça agora, senhores escravos, ressentimento, inversão de valores, a gente pode finalmente voltar para a nossa pergunta lá do começo. De que forma essa filosofia toda do Nietzsche nos ajuda a entender a tal da cultura do cancelamento hoje em dia? Bom, se a gente colocar os óculos de Nietzsche para olhar para o cancelamento, a semelhança com a moral de rebanho é gritante. A punição muitas vezes não parece buscar justiça de verdade, mas sim aquele sentimento de pertencimento, de estar do lado certo da história. Vira uma espécie de catarse coletiva, né? Os linchamentos acontecem no mundo digital, são super rápidos, públicos. E aí o que acontece? A fraqueza, quando se junta em massa, ganha um poder imenso. Mas não um poder de criar valores novos, e sim um poder de derrubar os valores dos outros.
É, no fim das contas, a vingança dos impotentes em plena ação, só que agora com Wi-Fi. Mas aqui tem um ponto super importante, tá? Nietzsche não está dizendo, a moral dos senhores é a boa e a dos escravos é a ruim. Não é isso. Ele não está tomando partido dos senhores. O que ele faz, na verdade, é nos dar uma provocação, um desafio. O desafio de questionar de onde vem e para que servem os nossos próprios valores. A filosofia dele não é um livro de autoajuda com respostas prontas. É mais como uma ferramenta, ou melhor, como ele mesmo dizia, uma marreta, para a gente quebrar os nossos ídolos, para a gente martelar as fundações da nossa moral e ver se elas são firmes mesmo. Os valores que a gente defende com unhas e dentes, de onde eles vieram, a quem eles servem de verdade. Eles estão nos tornando mais fortes, fazendo a gente dizer sim para a vida? Ou será que eles nos diminuem, nos tornam pessoas reativas e cheias de ressentimento? E é essa a grande pergunta que a análise de Nietzsche joga no nosso colo. Os valores que guiam a gente hoje, no dia a dia, tanto na internet quanto fora dela, eles servem para engrandecer a vida, para fazer o potencial humano florescer, ou eles servem para nos diminuir, para nos apequenar? Porque a resposta para essa pergunta, como o próprio Nietzsche diria, é o que vai definir o futuro da nossa cultura.